Bem, a gente tem 8 quadrados, né? Dispostos em 2 linhas e 4 colunas. Sim, E a gente tem 5 pessoas para serem colocadas aqui. Ou seja, 3 quadradinhos vão ficar vazios. Vamos tentar considerar as coisas aqui por colunas, beleza? Por exemplo, cada coluna aqui pode ter 3 situações diferentes, pelo que eu pensei. Você pode ter uma coluna vazia, né? Com 0 pessoas, sim, com apenas uma pessoa, então não vai gerar par. Afinal de contas, é um número ímpar, né? O 5 aqui, então com certeza uma coluna vai ficar sem par, certo? E certo, com 2 pessoas, e pode gerar par ou não, né? Depende do gênero, certo? Só que ele certo, quer pares bem-sucedidos. Então a coluna ela precisa ter exatamente 2 pessoas, uma de cada gênero. Muito bem. Então, como a gente tem 5 pessoas, o máximo de colunas ocupadas por 2 pessoas são 2. Entende? sim. Parece meio óbvio, né? Muito Ah, bem. Vai sobrar então uma pessoa numa outra terceira coluna. Então a gente pode ter no máximo 2 desses pares bem-sucedidos que ele cita aqui. O mínimo de pares bem-sucedido vai ser 0, já que a gente pode distribuir essas pessoas sem gerar par misto, né? sim, Mesmo que tenha 4. Bem, são muitas situações, né? Porque, por exemplo, você pode ter 4 homens, né? Ou melhor, você pode ter 5 homens. Você pode ter isso e uma mulher. São muitas situações, certo? certo. Temos que contar todas elas. Então, eu falei sobre 3 casos em especiais, né? 0 pares bem-sucedidos, então. Vamos pensar no caso dos 0 pares. Vamos chamar assim, pares bem-sucedidos, beleza? Beleza. Muito bem. Então, todas as colunas ter 0 ou uma pessoa apenas. E vai ter uma coluna com 2 pessoas, e essas 2 são do mesmo gênero, né? Acho que é legal escrever isso aqui. É o que precisa ter. Sim, Todas as colunas tiverem 0 ou uma pessoa apenas, ou colunas com 2 pessoas forem sempre do mesmo gênero. Tá bom. Agora, o caso de um par bem-sucedido. Esse é um caso um pouco mais simples. Basta que exatamente uma coluna tenha um homem e uma mulher, e as demais colunas estejam distribuídas com 0 ou uma pessoa vamos colocar assim, ou com 2 pessoas do mesmo gênero. E agora, o último caso, 2 pares bem-sucedidos. Exatamente 2 colunas devem ter cada uma um homem e uma mulher. Sobrará exatamente uma pessoa que estará sozinha em outra coluna. Muito bem. Então, quantos são as quantidades de pares bem-sucedidos? Bem, eu acho que a resposta é simplesmente 0, 1 e 2. Ou você tem 0 pares naquela situação que eu citei, ou você tem um par na outra situação que eu escrevi, ou você tem 2 pares. Eu hum, acho que, diferente do que eu estava pensando quando eu comecei a ler o problema, não é um problema de contagem, entendeu? Tipo, quantas são as possibilidades de ter
Dois pares bem-sucedidos. Não é isso que o problema pede, certo? Não parece ser isso que o problema pede. Ele só me pede quantas possibilidades de Mas, pares bem-sucedidos nós temos. Nós temos a zero pares bem-sucedidos, ou um par bem-sucedido, ou dois. Não dá para ter mais de dois pares mas ele, bem-sucedidos. ele pede the possible distributive quantity, a quantidade possível distributiva, tipo, de jeitos diferentes que dá para distribuir os successful pair-ups. Pois é, então, tipo, a minha interpretação é que ele está pedindo zero, um e dois. Agora, se a sua interpretação é ele pedir todos os casos, daí a coisa complica um pouco. Eu acho que é essa a segunda interpretação. Também porque na resposta do answer key é um Ah, número grande. muito bem. Isso me orienta bastante. Muito bem. Agora, como é que a gente vai calcular todos esses casos aí, então? Vou pensar. Daí a coisa fica um pouco mais complexa. Bem, a gente pode contar, né? Cada um dos casos aqui, por exemplo, todas as colunas tiverem zero, uma pessoa apenas. Só que Então, não precisa contar esses, não, porque ele só não pede dos que são bem-sucedidos. é verdade. Eu estava pensando em probabilidade, daí é que ele seria necessário. E talvez seja, né, interessante calcular isso para fazer. Não, não, não é interessante. O é. Porque assim, na contagem, né? Às vezes você pode dizer que aquilo que você quer é tudo, menos aquilo que você não quer. Sacou? É uma Sim. forma de você contar as possibilidades. Então eu estou pensando se não seria uma forma também. Bem, não custa nada também fazer, né? A gente tem. Vamos pensar assim, a gente tem 5 pessoas, né? Então, a gente tem 5 possibilidades para. A gente tem 6 possibilidades para a quantidade de homens e mulheres, né? Porque é 5 homens, 0 mulher, 4 homens, uma mulher, 3 homens, 2 mulheres, dois homens, 3 mulheres, um homem, 4 mulheres, 0 homens, 5 mulheres, certo? Certo. Isso. Ah, muito bem. A gente tem que ver nessas quantidades que eu acabei de falar, como elas vão se distribuir para não criar par misto, né? Já que a gente quer pares bem-sucedidos. Ah, por exemplo, digamos que a gente tem uma coluna com um H e um M. Vão ter 3 pessoas para se distribuir nas outras 3 colunas restantes, certo? Certo. Essas pessoas elas têm que estar sozinhas. Ou se estiverem juntas, tem que ser do mesmo gênero. Sim. Muito bem. Ah, vamos pensar então no primeiro caso, que eu quero pensar no caso de 0 pares sucedidos. Eu vou ter uma distribuição, por exemplo, né, de, vamos dizer assim, H e M, né? Homem e mulher. Digamos que eu tenha 5 homens e 0 mulheres. Então, quantas são as possibilidades? Como eu tenho, veja, como eu tenho 8 lugares para colocar esses homens, a possibilidade é, se você não manja a contagem, ela é 6 de 8 em 5. Existe uma fórmula para isso. A fórmula da contagem ela é assim, ó. Sabe o que é um fatorial? Sei. A contagem a gente utiliza quando a gente não tem a mesma quantidade de posições e de objetos, que é o caso aqui, né? A gente tem mais posições que objetos, né? Nós temos 8 posições e 5 objetos. Sim. Daí, se a gente resolver essa continha, a gente vai chegar na resposta. 8 fatorial, 8 menos 5 fatorial, 5 fatorial.
O 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Claro, eu poderia continuar, mas eu vou parar no 5. Justo. Para eu poder cortar com o 5 fatorial de baixo e evitar um monte de conta inútil. 3 fatorial é a mesma coisa que 6. Né? Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 Sim, vezes 1, que é 6. justo. 8 vezes 7 é 56. Muito bem. Pegou a ideia? A Peguei a mesma ideia. coisa vai rolar para o caso contrário, né? Que é 0 homens e 5 mulheres. Também tu vai ter essas 56 possibilidades aqui, né? Sim. Muito bem. Ah, rapaz, essa conta vai ser longa. Já te aviso, viu? Por quê? Porque a próxima possibilidade, que é o 4-1, né? Que é aquela situação que eu te falei que tu vai ter a coluna onde vai ter a pessoa sozinha vai ser a do outro gênero, né? Sim. É, como é que a gente vai calcular isso aqui? Vai ter que ser tipo eu tenho tantas formas, velho. Porque tu tem a forma 2-1-1, as quatro pessoas do mesmo gênero, certo? Não. Certo. É, daí você tem a quinta na outra coluna. Só pode ser desse jeito, né? Eu acho que não tem um outro jeito. Claro que você vai ter quatro colunas para fazer isso, né? Então você vai ter Sim. quantas possibilidades disso? Você vai ter, né, imagina, eu fiz aquele desenho, né, de tipo homem, 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 mulher. Sobra uma coluna. Faz. Tem isso deslocado, Tem tem isso isso aqui com aquela invertido. lá. Ixi, tem muita possibilidade, né? Rapaz. Ah, não, 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 não. Isso aqui é muita treta, velho. Bem, tem certeza que a resposta é um número grande, cara? Sim, Porque calcular isso aqui é muito difícil, cara. a resposta é 18.016. Caraca. Caramba, velho. Caramba, mano do céu. Eu tô pensando aqui, cara, porque, tipo, são muitas possibilidades. Né? Como é que eu vou fazer essa contagem aqui, levando em conta que, tipo, em a ordem não importa, né? Então eu vou ter esses quatro caras. Veja, esses quatro rapazinhos aqui, eles podem ficar em 6 posições, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, eles só não podem ficar aqui, certo? Certo. E não podem ficar também onde a guria já tá. Então, os 6 em 4. Só que a guria, ela pode ficar em 4 posições diferentes, uma vez que os quatro rapazes escolheram as deles, certo? Sim. Então a gente vai multiplicar por 4, porque isso vai. Todas as possibilidades aqui vão poder, né, para a menina estar em uma posição. Será que eu tenho que multiplicar por 4? É isso. Porque essa guria pode estar em 4 posições diferentes. Então, por exemplo, se esses caras eles estão aqui, eles podem estar. Oh, caramba. Pode... Ah, puta merda.
Eles podem estar aqui também. Eu tô pensando, porque essa menina pode estar em 4 lugares diferentes. Então vai ter que ser 4 vezes todas as possibilidades que os caras podem ter. É, Tem que ser isso, né? é, Tá, beleza. Agora, isso poderia ser o contrário. Poderia ser 4 meninas e sei. Né? Aí a gente tem que considerar os gêneros também, tipo, diferença de gênero. Se tiver que considerar, né? A gente multiplica por 2. sim, 2 vezes isso. Tá bom. Rapaz, ótimo. Essa aqui foi osso. Tá, isso a gente tá falando só desse caso. É, isso daí é só desse caso, né? Tem os outros que a gente fez antes, Esse é o os dois antes. caso, tipo. Já tem os dos antes, claro, a gente vai ter que somar, muito bem observado. Sim, Eu vou apagar e vou dizer que esse aqui é o caso C, 4 1 e. é, por que eu chamei de C? E 1 4, né? sim. Legal. Agora, se eu conseguir chegar nessa resposta, você me dá o Nobel. Caramba, mano. Questão dificílima. Agora, vamos pensar na outra situação. No mínimo, a gente está aprendendo contagem aqui. É, Agora, a outra situaçãozinha, como é que fica? Nós temos a possibilidade de 3 homens e 2 mulheres, e o contrário, depois você só multiplicar por 2. Eu falei um pouco sobre a situação, né? Mas vamos desenhá-la. 3 homens e 2 mulheres, pode ter nenhum caso sim, positivo, né? A gente só quer os casos. A questão é que a gente só quer os casos positivos, né? Ter dado 18 mil significa que tem muito caso positivo. Se eu ficar procurando os casos que não são legais, não vai ser legal também. Poderia ser legal. Velho. Vamos pensar só os casos positivos, então. Vamos lá. A gente já fez uma contagem bem legal do que não interessa. Agora vamos para algo que interessa. Tipo, isso. Temos a possibilidade de 0, 1 ou 2 casos, como já foi citado. Então, isso aqui é um exemplo de 2 casos, né? isso. E isso aqui é um exemplo de um caso. Vou desenhar um exemplo de um caso. Ah, disso aqui vai ter que sair 18 mil possibilidades. Bem, dá para começar pensando que esses casaisitos aqui é tipo aquele caso lá em cima, né? Ou Sim, seja, eles podem estar em 6 posições diferentes. Como é que eu fiz lá em cima? De 4, né? Os 4 podem estar em 6 posições diferentes. justo. E daí eu multipliquei por 4 porque o maninho aqui pode estar várias vezes e também multiplico por 2 porque poderia Porque ser pode uma inverter o gênero. menininha. Ou melhor, poderia inverter o gênero de todo mundo, né? Sim. Só que eu posso inverter o gênero de todo mundo e posso inverter de novo esse gênero aqui. Então eu acho que por isso tem que multiplicar por 2 de novo, entendeu? Porque aqui ser homem e ser mulher, tanto faz, né? Concorda Ah, comigo? Tanto faz. sim. Pois é. Tá. Bem, eu dei uma ideia aqui, eu quero que você busque uma ideia para mim enquanto eu vou no banheiro, tá bom? Uma outra situação aqui onde pode rolar é, casos desse, tá bom? Ok. Quero um só. Você me De conta um aí pra ver caso se você só. tá entendendo a lógica, eu já volto. Aqui.
Voltei, man. E aí? Conseguiu pensar em um dos casos aí de a gente fazer contagem? Eu pensei aqui, talvez eu esteja errando, mas eu pensei assim, também voltando na parte de 2 PBS, na primeira que você tinha feito. Uhum. Aqui, são 6 possibilidades de lugares que dá pra colocar mesmo, porque como eles são duplas, não tem que eles tipo, andar sempre juntos assim, então é como se considerasse eles só como um. Ah, como se considerassem só como um? É, porque se a gente considerar como 6 lugares possíveis pra eles encaixarem, eles não teria possibilidade também, tipo, deles se separarem, porque se eles têm que estar sempre juntos, só tem 3 lugares possíveis que eles poderiam ter, não é? Só a primeira casa, a segunda e a última casa. Não tem como, tipo, ter os 2 primeiros azuis em cima, o primeiro vermelho embaixo e o outro vermelho lá do outro lado, porque aí já não é mais 2 PBS, não é 2 Successful Pair-Ups. Ou eu tô falando besteira? Ah, não, você tá certo, cara. Você tá certo. Gostei, gostei. Ahn, bem, é um dos casos, né? É um dos casos. O problema é calcular todo o resto, né? Muito bem. Tô pensando aqui, cara. Tá, eu gostei que você bolou uma, ok? Isso foi bom. Só que a gente teria que bolar muito mais, né? Sim. Se o que eu fiz aqui tá certo, né, vai dar quanto? Vamos ver, só esse caso aqui, né? Ah, vai dar 16, né? Dos números na frente. E esse 6 por 4 tem que fazer, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aqui vai ficar 2 fatorial. Aqui vai ficar 4 fatorial. Corta, corta. 3, 5, 15. 16 vezes 15. Quanto é que dá 16 vezes 15? Dá um número pequeno ainda, né? Não vai dar Ah, nem 300. E a gente ainda precisaria encontrar mais uns 18 mil. Cara, sendo bem sincero, essa aqui eu não tô sabendo fazer, não, cara. Fiquei pensando aí enquanto ia no banheiro. São muitos casos, velho. são. Peraí, a Diga. parte, os gêneros, nesse caso aqui que você fez, não seriam duas opções de gênero para a primeira dupla, duas para a segunda dupla e duas para o que tá sozinho? Em vez de 2 vezes 2 não seria 2 vezes 2 vezes 2? Parece que sim. Agora que você falou. Esse 4 aqui já não entra isso? Na hora que eu falei do 4 não era isso? O 4 era das posições que o que tá sozinho podia assumir, não? É. Então eu acho que tá certo. Tem que multiplicar por 2 de novo. Só que a gente ainda tá muito longe, né? É, Bem, vamos deixar isso aqui em stand-by. Estamos muito tempo nela. Vamos pra próxima. ok. Essa aqui parece mais razoável. Vamos lá. The given diagram, ABC is a right angle triangle. Ok. Que é 50, com certeza. M is the midpoint of BC and D is the foot of the altitude BC from A. Ok, então esse aqui é o que a gente chama de altura. Sim. Starting from D, touching A, B and AC and going back to M. Touching A, B and AC and going back to M. Find the shortest distance of such a route.
Curioso, ele quer saber a menor distância. A menor distância para essa rota de começar do D, tocar no AB, no AC e depois voltar pro M. A menor distância? Se eu entendi, se eu entendi, a gente não está passando, vamos dizer assim, pelas linhas, né? Pelas arestas. Ah, É, você só então, fala touching. então, o que que eu acredito, né? Começou aqui, né? Vai ter que ter uma reta perpendicular. Agora, existe uma reta perpendicular aqui? Existe. Acredito que ela seja paralela ali ao AC, né? Essa é a reta Justo. perpendicular. E agora, essa seria a menor distância, tá bom? Sim. E agora daqui também uma reta perpendicular, ah, que a gente já sabe qual é. Tocou a B, tocou a C, e agora volta para a D. Right? Na verdade, ele quer que depois vá pro M. Ah, vai pro M. Tá. O M é o midpoint, né? Midpoint. Ponto do meiozinho. Beleza. Hum, Tá. É now. A gente tem que fazer agora. É, é que a gente tem muita informação. Dá para Sim. encontrar tudo aqui. Dá para encontrar todos os ângulos, tudo. Eu só tô pensando se existe uma forma mais rápida. É, qual é a forma mais rápida, na verdade? É isso que eu tô pensando. Muito bem. Tá bom. O negócio é o seguinte. A gente sabe que a hipotenusa desse triângulo, né, a ABC, ela mede 50, certo? Sim. Então significa que o M mede 25, Justo. né? Tipo, essa distância aqui é 25, né? Tanto essa quanto essa, né? Já é um começo. É, agora a D. A D dá para medir também, né? Porque a gente tem a base, a altura. Melhor, a gente tem a base. E a gente pode encontrar a área, né? Por quê? Porque base de um triângulo é aquilo que você decide que é a base, né? Porque, na verdade, quando você multiplica a base vezes a altura, você precisa que as duas retas desse triângulo que você está escolhendo, né, sejam perpendiculares. Então, você poderia Sim. chamar isso aqui de base e isso Sim. aqui de altura, Sim. Justo. né? E Sendo achando a assim, área, a man, gente pode achar a outra altura. exato. Tens como tu encontrar essa outra altura aqui para mim, então? Tenho. Usando essa lógica? Pode ser. Então, vai lá. Sim.
A altura seria 24 unidades? Exato. 24 unidades, exatamente. Ou seja, AD 24, né? Sim. Muito bem. Agora a gente pode pensar um pouquinho em algumas propriedades, né? Pensar assim. Pensando como a gente poderia refletir esse negócio, porque vai que ajuda. Ah, Pô, aqui a gente poderia utilizar a lei dos cossenos também. Ah, Tipo, um dos lados desse triângulo, isso aqui a gente já tem, 24. E ele é algo comum nos dois triângulos, né? Porra, a gente não tem mais informação nenhuma. Eu não posso nem dizer que esse ângulo aqui é o mesmo que aqui, não posso dizer isso. Porque, né, não é o mesmo ângulo. É, Qual que é a resposta? resposta raiz de 2353. Caraca. Ah, ah, mas eu acho que dá pra fazer, velho. Acho que a coisa é refletir esse triângulo aqui. Eu não sei como pegar esse negócio aqui. Se eu refletisse esse D em relação a AB, teria um cara assim. Não sei se isso vai ajudar tanto. Ah, mas tipo, vamos pensar nesse triângulo aqui rapidinho. Pera aí. Oi. O... Você só não seguir a reta AD e depois ir direto pro M não seria mais rápido do que você ir pro... fazer... Tipo, ir primeiro por essa paralela que a gente fez até o AB e depois subir pro vértice A, Mas é que depois ele ir pro M? mandou fazer esse caminho, né? Ele mandou só... Deixa eu ver o fragmento. Ele falou... ordem... Tem uma ordem. Starting from D, Tem que tocar o tocando a AB. B e a C e depois voltar pro M. Isso. Se a gente seguir pela reta da altura, ele já vai tocar as duas ao mesmo tempo, não? E aí depois já dá pra voltar direto pro M. Mas pode isso? Ah, deve poder. É, parece que sim, né? Isso aqui foi bem safadinho da sua parte. Daí talvez saia, né? Aham. Ahn, 24, eu teria que Parece calcular bom. essa reta.
É, porque A é o ponto em comum de AB e AC, isso é um fato. Sim, Tá bom. Parece que facilita. Agora eu tô com essa ideia na cabeça. Hum, tipo, DM linha. ah, não, ou DM, melhor dizendo. Ele é igual a. É um cateto, né? AM ao quadrado é igual a AD. Porque isso aqui é um triângulo retângulo. sim, Só que eu não tenho essas informações, né? Porém, eu tenho essas duas informações aqui, ó. Essa eu sei quanto vale e essa aqui eu também sei quanto vale, certo? certo. Então dá pra achar a M pela lei dos cossenos. Não Lei sei se dos você conhece a cossenos? lei dos cossenos, mas é uma fórmula importante aí. É tipo uma generalização do teorema de Pitágoras para qualquer triângulo. Funciona para qualquer triângulo, não precisa ser retângulo, entendeu? Certo? Ok, Não conhecia essa fórmula? Bem, não, essa fórmula é de ensino médio, né? Todo jeito. É, veja, você tem quanto vale isso, tá ali, é 30. Isso aqui vale 25, 30, 25. E agora você precisa achar o cosseno do ângulo entre o AB e o BM, que no caso é esse cara aqui. Só que esse cara aí é muito fácil de achar, né? Por quê? Porque você tem um triângulo retângulo aqui que você sabe tudo, certo? sim, Esse ângulo aqui, que eu tô pensando desse triângulo, né? É o mesmo ângulo desse triângulo. justo. Sendo assim, o cosseno de θ é o cateto oposto, ou melhor, o cateto adjacente, né? Que no caso é esse, que no caso é 30, dividido pela hipotenusa, que é esse. Não, a hipotenusa é essa, desculpa. Que no caso é 50, certo? Certo. Entendeu a ideia? Acho que sim. Ah, você já conhece o Teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, sim. Então, e seno, cosseno e tangente você não conhece? Nope. Eu vou aprender só no final do ano, Sim, depois da de prova. fato, de modo geral, seno, cosseno e tangente também é uma matéria de ensino médio. É, que coisa, né? Hum, Mas daí, velho, com essas duas fórmulas aqui, tu consegue encontrar o valor de AM. Tem como encontrar o valor de AM? Agora, tipo, já encontrei pra ti quanto vale o cosseno de θ, né? Agora você pode jogar os ok. valorinhos ali, encontrar o AM, daí você já tem mais um lado do triângulo, beleza? Ok. Daí com esse mais um lado aí, tá praticamente feito o problema. M quadrado, 30 ao quadrado, mais 25 ao quadrado, menos 2 vezes 30 vezes 25. É vezes o cosseno do ângulo? Sim, o tamanho de AB, o tamanho de BM vezes o cosseno do ângulo, isso mesmo. Que Tá a bom. gente já sabe que é 3 quintos, né? Sim.
Cara, tô vendo que vai cair muita coisa que tu não chegou nem perto de estudar ainda na tua escola. A tua escola é Pois é. currículo internacional? Não, nacional. Ah, daí complica. Hum. Hum. A resposta dessa conta toda dá AM igual a 25, né? A M igual a 25, meu bom. Ah,
É, eu acho que dá 25, sim. E somando com a distância da altura, que é 24, dá 49. A gente sai de D, bate aqui e vem pra cá. É, Só que o negócio é que a resposta da questão, a raiz de 2.353, que é a resposta que eles deram, dá 48,5 e um bando de número. Então dá para diminuir essa distância um pouquinho em algum lugar. pois, man. Tá, a altura, a gente achou 24. Esse cara você achou. Você achou exatamente 25 pro AM? Se eu tiver feito certo, É que deu uma resposta bem redondinha, sendo que tem muita coisa esquisita aqui, né? Mas eu confio na sua resposta. O que será que a gente não tá vendo aqui, hein? Meu cosseno tá certo. Cateto adjacente, que é 30, dividido pela hipotenusa, que é 50. Caraca, essa aqui pareceu tão easy, né? Não bateu esse 2.300 e pouco. Eu tô achando que essa coisa do espelhamento, cara, tem que rolar. Tem que rolar de alguma forma. Ah, essa aqui eu te prometo que eu vou te mandar em LaTeX até meio-dia, beleza? Em PDF até meio-dia, beleza? beleza. Tá bom? Então tá bom, velho. Vou finalizando por aqui, beleza? Beleza. Tchau, valeu. Valeu.